Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 30 de novembro. Estarei dando início à gravação da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Esta carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que é a segunda carta, tem 13 capítulos e 256 versículos. Então, ouça o capítulo 1 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças de Paulo, pelas consolações que Deus lhe concedeu. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos, sobremaneira, agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará. Em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Por que demorou Paulo a sua ida? Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco, porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também conheceis, e espero que também até o fim as reconhecereis, como também já em parte reconhecestes em nós que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. E com esta confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós à Judéia. E, deliberando isso, usei porventura de leviandade? Ou, o que delibero, o delibero segundo a carne,
para que haja em mim sim, sim e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que, para vos poupar, não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis de pé. Capítulo 2, da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Mas deliberei isto comigo mesmo, : não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? E escrevi-vos isso mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós, todos de que a minha alegria é a de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim senão em parte, mas vos não sobrecarregar a vós todos. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Eu gosto de ler de novo para ficar uma leitura mais clara. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos digo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para por essa prova saber se sois obedientes em tudo. Nós sabemos que há uma diferença na palavra esta e essa. Então eu procuro não ler errado, para você se conferir na palavra, ver como está escrito. Para isso vos escrevi também por essa prova, saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Aleluia. É isso aí, porque Satanás não quer que nós venhamos a liberar o perdão. Ele quer que a gente continue curtindo a raiva, o ódio, a vingança, a mágoa. Comentário meu. Mas eu vou repetir esse versículo aqui. Versículo 10 do capítulo 2. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Aleluia. Porque não ignoramos os seus ardis. É isso aí. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. O caráter e os frutos do ministério de Paulo.
E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida, para a vida. E essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então eu tenho falado durante a leitura desse plano anual que devemos ter muito cuidado com as pregações que nós estamos escutando. Por isso a necessidade de estudarmos a palavra de Deus, para não sermos enganados. Eu vou repetir aqui o versículo 17 do capítulo 2. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então, os falsificadores da palavra eles já existiram. E eles existem e vão continuar existindo. Mas quem estuda a palavra de Deus jamais será enganado. Amém? Você que está ouvindo a leitura, preste atenção, que eu tenho falado muito sobre isso. Examinar a palavra de Deus, examinar a Bíblia. Capítulo 3. Porventura começamos outra vez a louvar-vos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Glória a Deus. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque, se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então ele está falando aqui de quando Moisés desceu do Monte Sinai, que o rosto dele resplandecia. Mas eu não posso entrar nesse comentário, senão a leitura vai ficando extensa. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido.
E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Capítulo 4. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Novamente, ele está alertando aqui, não falsificar a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, com D minúsculo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus, nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, : Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. O desígnio e efeito das aflições. As coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém. Você terminou de ouvir a leitura do dia 30 de novembro. Você ouviu os capítulos 1, 2, 3 e 4 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu vou sempre dizer isso nas gravações, para você estudar a palavra, ler a palavra, sempre, sempre. Eu
o apóstolo Paulo aqui alertando dos falsos pregadores, dos falsos mensageiros. Então, meu amado irmão, minha amada irmã que está ouvindo esta leitura, os falsos profetas sempre existiram desde o passado e vão continuar existindo. O que nós não podemos é deixar a palavra de Deus de lado e acreditar em tudo que o homem está pregando. Talvez você possa dizer assim, irmã Neuza, você fala muito sobre isso, não é? Sim, falo para te alertar, porque a verdade é a palavra. E quando alguém prega e sai da palavra, esta pessoa, com certeza, que ainda não leu lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, que eu tenho sempre alertado a quem está ouvindo esta leitura, que desde que eu li em Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19, que diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Versículo 19 do capítulo 22 de Apocalipse. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Então, é a palavra de Deus que é a nossa bússola. E como existe milhões e milhões e milhares de pregadores pelo mundo inteiro, nós precisamos fazer como os crentes de Bereia. Eles foram considerados nobres, porque eles ouviam o que pregavam para eles e eles iam examinar se aquilo era verdade. Eu sugiro você ser um crente bereano, examinar o que você está ouvindo, porque tem pessoas que ouvem uma pregação eloquente e depois sai pregando aquilo que ouviu. Você pode até pregar, se você conferir na Bíblia, se aquela pregação foi extraída da palavra de Deus. Porque agora está assim uma onda de que são os livros históricos, foram as pesquisas, foi segundo historiador tal, segundo historiador tal. Eu tenho muito cuidado com isso, sou muito atenta com isso, porque a Bíblia foi escrita por inspiração divina. Então, se a Bíblia foi escrita por inspiração divina, como é que eu vou pregar alguma coisa que não está na Bíblia? Não posso. Mas tem alguém que tem essa coragem de pregar. Você ouve uma mensagem, você acha aquela mensagem assim, uma coisa eloquente, só que você vai conferir na palavra de Deus, não está daquele jeito. A pessoa acrescentou até um texto inteiro, a pessoa muda totalmente. Eu tenho muito cuidado com isso. E eu sou uma pessoa muito simples. Eu não fiz teologia, não fiz seminário, eu não sou incrédula, eu não sou murmuradora. Eu acredito no batismo com o Espírito Santo, eu acredito no dom de profecia, acredito nos dons espirituais. Claro que eu acredito, está na Bíblia. Mas quando se trata da palavra de Deus, se alguém pregar alguma coisa que não está escrito ou acrescentar, irmã Neuza não leva para casa não. A minha mãe nos ensinou uma coisa, vai para a igreja, leva 2 sacos, um furado e outro sem furo. O que você ouvir na igreja que não tiver na Bíblia, bota no saco furado. Nossa mãe nos ensinou isso. Mãe de 12 filhos, graças a Deus por isso. Mas ela já descansa no Senhor. Uma abençoada serva de Deus, uma mulher exemplo. Criou 12 filhos, alguns criados na roça. Nossa mãe foi um exemplo. Aquela mulher foi uma coluna, foi inabalável como serva, como mãe, como esposa, como sogra, como vó. Como faz falta esta mulher, mas Deus quis levá-la para o jardim dele. Então, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim:
Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, toda a Escritura, divinamente inspirada. Então, se eu tenho toda a palavra de Deus que foi inspirada por Ele, eu tenho que ler, pregar, ensinar, ser corrigida, ser exortada, ser aconselhada, ser inspirada pela palavra de Deus. Muito obrigada por me ouvir. Um grande abraço. Deus te abençoe. Você vai ver eu repetir muitas vezes, até porque, sabe o que acontece? Não são todas as pessoas que estão acompanhando desde o dia 1º de janeiro até hoje, 30 de novembro. Tem uns que acompanham, mas tem outros que não, que houve uma gravação, não houve outra. Então, que os seus ouvidos sejam receptivos, ungidos, abençoados e que seu coração seja uma terra fértil para receber a palavra de Deus, compartilhar, ensinar, pregar a palavra verdadeira, inspirada por Deus. Tem muitos pregadores excelentes, tem irmãs de Deus excelentes pregadoras, tem jovens excelentes pregadores. Mas cuidado, a internet é uma ferramenta excelente para nós expandirmos a palavra de Deus, mas a internet também é uma ferramenta perigosíssima, que você use-a com a sabedoria do Espírito Santo de Deus na sua vida. Um grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser.